Mais uma vez aqui falando do grau de importância realmente que tem a sua vida. Nós estamos falando aqui da origem, da sua origem. E se você realmente quer saber realmente sobre a sua origem, quer saber realmente o que se passa na Bíblia, dos relatos realmente que nós temos na Bíblia, vocês não podem perder esse canal. Vocês têm que se inscrever primeiramente. Se inscreva no canal, deem um like e compartilhe realmente esses vídeos para que outras pessoas realmente possam também serem alcançadas realmente por isso que está sendo realmente trazido a vocês. E nós estamos falando das tábuas sumérias, sim, dos relatos realmente antigos que tem tudo realmente a ver com nossas vidas. E sexto episódio hoje nós vamos estar trazendo a vocês. E nesse sexto episódio realmente nós temos realmente aqui os sumerianos, a qual relataram nessas tábuas sumérias como realmente aconteceu a origem do homem, como se originou realmente o homem, como nós nascemos realmente. A Bíblia fala realmente do nosso nascimento, e ela fala como foi, mas como eu já disse, a Bíblia nada mais é do que contos mitológicos realmente, e na Bíblia realmente relata a história dos Anunnakis, e nós temos em nossa veia, já disse, o DNA dos Anunnakis. Podem até não crer realmente nisso, mas é uma história que traz realmente algo a se pensar. Vamos falar um pouquinho aqui deles, dos Anunnakis, da continuidade realmente naquilo que nós projetamos, né? Que nós começamos. E nós vamos estar trazendo realmente todos os conteúdos para vocês realmente tirarem as conclusões de vocês, para que vocês realmente tenham realmente a memória, né, ativada, e que vocês realmente venham, Senhor, a pensar realmente nessa história, porque é uma história super interessante e tem tudo a ver com nossas vidas, ok? Vamos lá então no sexto episódio, que fala realmente de um ser simiesco, né, a qual há muitos e muitos anos realmente estiveram aqui na Terra. E eles eram um ser simiesco primitivo e selvagem, sim, eles eram selvagens. E descobriu-se neles realmente uma maneira de fazer com que os Igigues, que trabalhavam em serviços braçais pesados, fossem realmente afastados e que eles realmente pudessem realmente ter a manipulação das obras aqui na Terra. É assim que diz a história ali. Então, aqui ó, a ideia era melhorar realmente este ser. Foi o que eles fizeram, né? Colocaram realmente alguns componentes nesse ser para que esse ser realmente não fosse só realmente um ser primiesco, selvagem, mas que fosse dotado realmente de inteligência e que eles pudessem realmente fazer todo o trabalho que os Igigues realmente realizavam aqui na Terra, ok? Uma história fascinante. Vamos estar acompanhando aí, porque tem tudo a ver, como eu disse, com as nossas vidas, e vocês vão realmente aprender, né? Aprender a se conhecer mais um pouco. A Bíblia ela fala sobre alguns relatos, mas ela não diz realmente na totalidade realmente, e também não diz a verdade, né? Porque a Bíblia realmente relata fatos realmente antigos, mas são fatos realmente que a igreja colocou, que realmente a política também da época colocou também, mas tudo por interesse realmente deles. Não foi realmente por interesse realmente do humano, da pessoa, para que as pessoas soubessem realmente quem realmente elas são, ok? Para que elas pudessem também ser aprisionadas por ele. Então essa era a ideologia realmente da época, ok? O Deus Enlil, vamos falar do Deus Enlil, ele foi contra realmente tudo que foi colocado por Enki. E Enki disse que ia melhorar realmente esse ser simiesco, e que esse ser simiesco ia realmente fazer o trabalho braçal dos Igigues. Mas Enlil, como Deus da época, ele foi contra isso. Por que que ele foi contra? Ele realmente era um Deus realmente que era onisciente, né? A qual a Bíblia relata aí, fala aí. E ele sabia realmente, prever realmente tudo aquilo que iria acontecer. Então o que que ele preveu? Ele preveu uma catástrofe. Ele sabia que se fizesse realmente o ser humano, que o ser humano realmente ia dar problemas futuros, como hoje nós temos visto. Hoje nós vemos realmente muitos problemas aí em relação ao ser humano, ok?
em relação a tudo que o ser humano passa na vida. E uma delas é a religião. A religião, infelizmente, foi imputada, colocada pelos humanos na Terra, ok? Então eles quem criaram realmente essa hegemonia realmente que é a religião. Então Eliú realmente estava prevendo isso. Então ele era totalmente contra realmente esses planos de Enki, para realmente melhorar realmente o ser simiesco. E realmente a evolução ela veio realmente a acontecer. Foi feito realmente tudo, todos os trâmites, né, possíveis para que isso acontecesse. Então das primeiras experiências realmente que Enki, juntamente com o Nimar, Ningishida também, ele também era um dos cientistas também, ele também estava realmente com eles. E também, se eu não me engano, Minurta, que também começou também a ajudar eles ali. Só que nas primeiras experiências saíram seres horríveis, horripilantes. Nasceram realmente seres bizarros. Não deu certo a primeira experiência. Mas eles continuaram realmente fazendo a experiência até que eles chegassem realmente ao resultado que eles estavam esperando. Então foram feitas diversas experiências para que eles pudessem realmente chegar realmente ao êxodo. Tem um livro assim na Bíblia, né? Êxodo. Então, até que se descobriu que de todas as experiências que eles fizeram não estavam realmente dando certo, eles não conseguiam realmente chegar, porque havia algo que ainda eles estavam errando. Mas eles chegaram realmente à conclusão de que era um recipiente que eles trouxeram de Nibiru, um recipiente cristalizado, onde eles estavam colocando realmente, fertilizando o óvulo desses humanos nesse recipiente. Então o que acontece? Eles estavam experimentando e não conseguiam chegar realmente, até que chegou realmente numa época que eles chegaram numa experiência que saiu um ser perfeito, um humano perfeito, quer dizer, não totalmente perfeito, mas saiu munido de movimentos, mão, pé, só não sabia falar, eles não sabiam falar, então eles grunhiam como um macaco, né? Ele não sabia falar, então havia realmente a possibilidade de se fazer mais uma experiência. Mas como eles realmente viram que o recipiente podia ser a solução, eles trocaram o recipiente, entendeu? Então o que eles fizeram? Eles pegaram ali, né, que fala lá em Gênesis 2:7 fala isso. O barro, eles pegaram o barro e fizeram uma cambuquinha, né, do barro. E nessa cambuquinha eles colocavam ali o óvulo e fertilizaram realmente o óvulo nessa cambuquinha ali. E daí realmente fizeram novamente a experiência. Só que não deu certo novamente. Esse ser realmente evoluiu novamente, só que não se chegou à perfeição ainda. Ou seja, eles perceberam que ainda tinha algo a se fazer e continuaram a sua experiência. E diz a história dos Anunnakis aqui que foram 14 experiências que eles fizeram. E na 14ª experiência eles chegaram realmente ao êxodo e nasceu então Adamo, que nós conhecemos na Bíblia como Adão, que foi o primeiro Adão que nasceu. E desse primeiro Adão realmente nasceu-se e ele foi separado. Esse Adão foi separado, então levaram o Adão ao Éden. Então desse Adão não podias realmente dar a ele o serviço braçal, como outras experiências realmente foram surgindo também. Mas não foi só Adão realmente, ele foi o primeiro Adão, mas outros realmente vieram também depois de Adão, mas esses foram levados para o serviço braçal, para fazerem o serviço que os Igigis realmente estavam fazendo na época. Mas Adão, como era o primeiro, ele teve algo que trouxe para ele um conforto. Ele teve um conforto a mais. Ele não foi levado para o serviço braçal, muito pelo contrário, foi levado para o Éden, para que ele desfrutasse. Porque como ele era o primeiro, ele era a perfeição disso tudo que está sendo feito,
ele foi separado, ok? Mas fala-se aqui também, como ele estava sozinho, então quiseram fazer uma companheira para ele, que diz lá realmente em Êxodo também, Gênesis, em Gênesis 2:18, que fala realmente que fizeram uma ajudadora realmente para o homem, que foi Eva. Nasceu então a Eva. Então foram separados tanto Adão como Eva, ok? Então começaram a fazer realmente experiências com homens e mulheres. Eles começaram a cruzar um com o outro, né? Nós conhecemos hoje aqui, né? Cruzamento, né? Muitos conhecem aí como sexo. Começaram a fazer sexo e começaram realmente alguns cruzamentos. Só que desses cruzamentos não davam certo. Por quê? Porque não conseguia gerar realmente. Eva não conseguiu gerar. E outras também que vieram também não conseguiram gerar realmente filhos. Porque morria realmente no processo. Não estava conseguindo proliferar. E é isso que os Anunnakis precisavam, que os seres humanos proliferassem e que realmente tomassem conta daquilo que os Igigis faziam, para que os Igigis pudessem sair da lida e o ser humano pudesse realmente tomar conta da lida. Mas para isso eles tinham que fazer realmente uma massa, fazer realmente uma população, mas eles não estavam ainda conseguindo. Até que se chegou realmente a inteligência dos Anunnakis e eles perceberam que eram realmente o recipiente novamente. E o recipiente agora não era realmente o cristal e também não era também o barro, era justamente Adão e Eva. Então eles não conseguiam prosperar realmente naquilo que os Anunnakis queriam que eles realmente fizessem, que era uma população. Então o que foi feito? Foi feito o seguinte: Ninksijida, realmente, que era também o cientista da época, ele reuniu Enki, reuniu Nimá, Adão e Eva, que era realmente num laboratório, e fez com que um sono profundo realmente caísse realmente sobre eles. Então o que Ninksijida fez? Ele arrancou realmente da costela dos Anunnakis, arrancou da costela dos Anunnakis algo para colocar na costela de Adão e Eva. E isso que ele colocou realmente na costela realmente de Adão e Eva nada mais é que as células troncos. Sim, foi isso que foi arrancado da costela e colocado na costela de Adão e Eva. Por isso que a Bíblia fala, lá relata também em Gênesis 21:24, né, que o homem foi formado do barro. Por que o homem foi formado do barro? Porque o recipiente era de barro. Então ele foi formado do barro. Ali colocava-se realmente a semente do homem e da mulher e nascia realmente o homem e a mulher. Por isso o homem foi formado do barro. Essa é realmente a história realmente. Então foi colocado realmente na costela de Adão e de Eva. E ali se fechou a carne, como a Bíblia diz, né? Fechou-se a carne. E a partir daí começou realmente uma nova produção, E a partir daí começou-se a dar certo. O ser humano realmente começou a nascer perfeito, com fala, tudo nos conformes. E a partir daí então surgiu então os humanos, que hoje realmente nós temos na Terra. Nós somos realmente feituras realmente dos Anunnakis. Eles nos aperfeiçoaram. Deus realmente é o Deus supremo. Há um Deus. E esse Deus criou tanto os Anunnakis, como eu já falo e vou falar sempre aqui. E ele criou também os seres primitivos que na época também haviam lá. Só que como a inteligência dos Anunnakis era realmente uma inteligência dado também por esse Deus criador, eles realmente melhoraram aquilo que Deus colocou aqui na Terra e fizeram realmente os seres humanos. Então nós somos realmente feituras dos Anunnakis. Nós temos realmente o DNA realmente dos Anunnakis em nossa veia. Querendo ou não, vocês realmente têm realmente o sangue dos Anunnakis. Nós somos realmente pessoas realmente perfeitas, que hoje nós somos munidas realmente de inteligência, devido realmente a um Deus supremo, devido a um Deus que nos deu realmente capacidade, mas nós fomos aperfeiçoados pelos
Anunnakis, que também foram feitos realmente por esse Deus realmente que é um Deus supremo, que é um Deus existente, que é um Deus realmente criador de todas as coisas. Então são histórias realmente interessantes. Continue conosco aqui no nosso canal, assistam realmente até o fim realmente os vídeos e vocês realmente vão aprender realmente a raciocinar, ok?